Todos os dias a gente enfrenta uma batalha pela vida, a gente enfrenta uma batalha pela família, para ter uma família abençoada é luta, a gente enfrenta uma batalha pela nossa cidade, para ter uma cidade abençoada é luta, a gente enfrenta uma batalha pela nossa nação, e vocês têm visto como é difícil, meu Deus do céu, né, a mudança de um país, e depois de tantos anos, né, esse país alinhado com o projeto do anticristo, meu Deus, quanta resistência. Como é difícil a gente ter uma vida com Deus, é uma batalha que a gente precisa enfrentar. Como é difícil, né, a gente ter uma rotina diária de oração, de leitura da palavra, de jejum, não é fácil, é uma batalha. Enfim, a gente enfrenta todos os dias uma batalha contra o velho homem, a velha natureza, porque, eu entreguei minha vida a Jesus, mas o velho homem sempre se levanta, tenta dominar você, aquela natureza adâmica que está em nós, né? Se você não tomar cuidado, volta tudo, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você vê, porque a janela da alma são os olhos, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, você tem que tomar muito cuidado com o que você cheira, porque isso tudo são janelas da alma, influenciam a nossa vida. É interessante como a nossa alma, ela tem algumas janelas e alguns insights que acontecem que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes você teve na adolescência um amor, né? E aí na época que você ficou apaixonado por aquela menina, estava na moda uma música, você percebeu, de repente aquela música toca, sua mente te leva lá atrás. Nossa alma é assim, janelas que criam insight. E nessa guerra para ter uma vida abençoada com Deus, a gente enfrenta a resistência do inferno. O diabo não fica satisfeito. Para você estar aqui na igreja hoje, você enfrentou resistência. Para você vir aqui hoje, muita coisa vem na sua cabeça. Eu acho que hoje eu não vou, etc. e tal. É guerra, gente. Você sabia que enfrentar adversários é uma rotina de vida? Enquanto nós vivermos, nós vamos enfrentar adversários que tentam nos destruir, que tentam impedir a nossa vitória. O que a gente precisa aprender é neutralizar as estratégias do inimigo. A gente precisa neutralizar os ataques do inimigo. Porque mesmo com Jesus no barco, as ondas se levantam, mesmo com Jesus no barco, o mar fica bravio. Nós temos um texto na Bíblia em que Jesus estava no barco, e mesmo ele no barco, o mar ficou agitado, as ondas se levantaram, a ponto de os discípulos, que eram exímios pescadores, eles não conseguiram dominar o barco e tiveram que chamar Jesus. Mestre, socorre-nos! Jesus levanta e ordena, o mar se acalma, as ondas se aquietam, e eles falam, quem é esse que até o mar, até o vento e o mar lhe obedecem? Isso quer dizer que mesmo com Jesus no barco da nossa vida, a tempestade vem. Mesmo com Jesus na família, a tempestade vem, mas nós temos uma diferença. Quando ele está no barco e a gente clama por ele, ele se levanta, e o mar tem que obedecer, e as ondas têm que obedecer. E esse texto de 2 Crônicas, né, mostra como Ezequias agiu para impedir que um inimigo muito poderoso, chamado Senaqueribe, que era rei da Síria, destruísse o povo de Israel. Na época, Senaqueribe era o rei da Síria, e a Síria se tornou um grande império, que foi dominando nação por nação. Nação por nação foi caindo diante do império de Senaqueribe, e chegou a vez dele atacar Jerusalém. E Ezequias ficou sabendo que ele estava vindo para atacar Jerusalém. Então Ezequias tomou algumas atitudes que nós também precisamos tomar, sabia disso? Porque nós também somos atacados, e nós precisamos tomar algumas atitudes. Por quê? Porque quando o inimigo pega a gente desprevenido, é mais fácil dele vencer. Mas quando a gente se prepara para enfrentar, a gente então consegue neutralizar as estratégias dele, e de repente aquilo que parecia uma derrota se torna uma vitória. E é o que nós precisamos aprender. Primeira coisa que Ezequias fez, né, para vencer o inimigo, o texto do versículo 3 diz assim, que ele mandou tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Olha só, ele consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Olha que estratégia brilhante, gente. Quando o rei descobriu que o exército estava vindo, ele entendeu, espera aí, um exército acampado sem água não consegue ficar muito tempo. Então ele decidiu cortar a água. Com essa iniciativa ele conseguiu impedir que os inimigos tivessem acesso às águas, às fontes das águas, porque nenhum exército sobrevive sem água.
Você sabe que a humanidade cresceu perto da água. Se você for ver, todas as grandes cidades foram construídas porque tinha um rio. Geralmente, em todas as grandes cidades, tem um rio passando por ela. Porque nós precisamos de água para viver. Então, você imagina, quando o Ezequias percebeu que o exército vinha, o exército é muito poderoso, ele falou, vou cortar a água dele. E aí eu trago para nós uma reflexão. O que alimenta o inimigo das nossas almas? Que tipo de água a gente tem permitido que o inimigo das nossas almas use para poder nos atacar? Você sabe que o pecado é uma fonte que, se o inimigo bebe, ele se fortalece contra a gente? Você sabe que a nossa falta de fé é uma fonte que, se o inimigo bebe, ele se fortalece contra a gente? Você sabe que a nossa dificuldade em relacionar com as outras pessoas também é uma fonte que o inimigo bebe para poder vir contra nós? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade de se relacionar com os outros. E a Bíblia diz que, olha, um com Deus é muito, 2 pode ser 1000, né? Aliás, 1 pode ser 1000, 2 pode ser 10.000. A gente precisa entender que juntos nós somos mais fortes, mas quando a gente tem muita dificuldade de relacionamento, a gente não consegue criar laços de amizades, e muitas vezes, num momento difícil, vai precisar de alguém para orar com você, para estar junto com você. Mas a dificuldade que a gente tem de se relacionar também alimenta o nosso inimigo. O nosso inimigo se fortalece contra nós. Você sabe quando é que ele se fortalece contra nós? Quando a gente negligencia as coisas espirituais. Ah, pastor, sabe o que é? Eu acho meio fanatismo, esse negócio de ficar orando muito. É fanatismo? Queria dizer que o diabo está aí fazendo das suas, e ele se une, eles estão trabalhando o tempo todo, as forças do mal se unem, mesmo quando eles não concordam com uma coisa, eles se unem para destruir, e nós precisamos entender que vida de oração não é opção, é dever. Vida de comunhão com Deus é dever, porque quando a gente está em comunhão com Deus, a gente recebe direção de Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente corta a água, que muitas vezes o inimigo usa para se fortalecer contra nós. Quando a gente está em contato com a palavra de Deus, quando a gente cresce na palavra, a gente corta as fontes de água que o inimigo usava para poder usar contra nós. Quando a gente valoriza o urgente em detrimento do importante, Mateus 6,33 diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós entramos na pilha do mundo. A gente busca em primeiro lugar as outras coisas, e se der tempo o reino de Deus. Você vê como é que a gente inverte? Mesmo na igreja, mesmo ouvindo palavras como essa direto. A gente fica envolvido no trabalho, porque a gente acha, eu tenho que ganhar dinheiro. A gente fica envolvido nos estudos, porque a gente pensa assim, eu tenho que informar. Não estou dizendo que isso é errado não, tá bom? Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. A gente fica envolvido em tantas atividades. E aí, quando sobra tempo, a gente dá para Deus. Está errado. Você pode ter todas essas coisas, mas o primeiro lugar é Deus. Isso quer dizer que o melhor do seu tempo é para Deus, o melhor dos seus recursos são para Deus, o melhor da sua força é para Deus. Quando você coloca a sua vida na prioridade certa, você está tapando a fonte de água do inimigo. Quando você coloca a sua vida na prioridade certa, você está cortando as fontes de água que o inimigo usa para tentar se fortalecer contra você. Mas a gente cai na pilha do mundo. Ah, eu não posso ir no GECEM, sabe por quê? Porque eu tenho que trabalhar muito. Eu não posso, eu vou na igreja uma vez por semana e olhe lá, porque minha vida é muito corrida. É interessante, tudo que é importante para a gente cria tempo. Tudo que é importante para a gente faz tempo, porque o tempo é nosso. Deus deu 24 horas para todo mundo. O presidente da maior nação do mundo tem 24 horas. E o mendigo que não quer fazer nada, mora debaixo da ponte, também tem 24 horas. O que a gente faz dessas 24 horas é determinado pelas prioridades que temos dentro de nós. O que a gente prioriza, a gente cria tempo. Você pode estar no dia mais corrido, quando o estômago pede comida, você dá uma parada. Você pode até não parar na hora certa, mas você vai buscar comida. Você sabe, quando o seu estômago espiritual já deixa de roncar, você não sente mais fome por Deus. Esse é um problema sério. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando você está sentindo o corpo meio melando, porque está muito calor, você corre para o banheiro, você quer tomar banho, porque é bom. Eu costumo dizer, até mesmo financeiramente, gente, o que a gente prioriza, a gente consegue. Eu tenho visto pessoas que muitas vezes recebem pouco dinheiro. Eu contei para vocês um dia atrás de uma senhora que foi para Israel comigo, que sempre ganhou um salário mínimo, e ela era aposentada, ela criou 5 ou 6 filhos com um salário mínimo, mas ela diz, eu vou para Israel, e ela foi juntando moedinha por moedinha. Você viu quanto é prioridade? A gente consegue? E ela foi. O que é prioridade, meu irmão? Você faz acontecer.
Se Deus for prioridade na sua vida, você vai fazer acontecer. Se Deus for prioridade na sua vida, você vai colocar Ele em primeiro lugar. Mas se não for, você vai dar uma opção de desculpa. Quando você chama alguém para vir à igreja, quando Deus não é prioridade, o que ele fala? Ô, cara, eu não tenho tempo, não. Não, minha vida é muito corrida. Mentira. É porque não é importante para Ele. Se fosse, você fazia tempo. Vida de oração, você só vai ter se for prioridade comunhão com Deus. E quando você faz isso, você tapa a fonte de água que o diabo utilizava. Você sabe que Paulo escreveu para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, combate o bom combate da fé. Existe um combate pela fé. A nossa falta de fé fortalece o inimigo. Não deixa a sua fé enfraquecer. Ah, pastor, estou me sentindo tão fraco. Então reaja. Reaja, antes que seja tarde. Não fique esperando chegar no fundo do poço, não. Reaja. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Que não tem, rapaz? Levanta. Faz alguma coisa. Que história é essa? Se você está se sentindo fraco espiritualmente, o ataque do diabo contra você está minando você. Você tem que reagir. Como é que você reage? Se alimentando do Espírito. Estando junto de pessoas que te ajudam a crescer. A Bíblia diz que Timóteo teve que enfrentar o bom combate da fé. Olha a preocupação de Paulo. Timóteo, combate o bom combate da fé. Não deixe o diabo roubar a sua fé. E nesse texto aqui, vejam, Senaqueribe já tinha destruído muitas nações. E a Bíblia diz que Senaqueribe zombava do Deus de Israel. Você vai ver nos versículos anteriores, no versículo lá para frente, que Senaqueribe fez uma chacota do Deus de Israel. Aqui, ele virou para Ezequias e ainda falou assim, tá, eu vou dizer nas minhas palavras. Todas as outras nações acreditaram que os deuses deles iam livrar eles de mim. E vocês também são idiotas, porque vocês acreditam que o Deus de Israel vai livrar vocês das minhas mãos. Mas assim como eu conquistei as outras nações, eu vou conquistar vocês também. Vocês já estão nas minhas mãos. Esse Deus de você não está com nada, não. Foi desse jeito que ele falou. O Deus de Israel, você vai ver, vou entrar aí, vou matar todo mundo, vou destruir a cidade, você vai ver que o Deus seu não vale nada. Foi desse jeito que Senaqueribe entrou, gente. E aí, quando Senaqueribe veio, humanamente falando, a guerra já estava perdida, porque era como se fosse uma guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela, por exemplo. É mais ou menos isso. Senaqueribe era a grande potência da época. Se os Estados Unidos quiser fazer uma guerra com qualquer nação hoje, a outra nação vai perder. Então é melhor não mexer. Se mexer, vai apanhar. Naquela época, só que Senaqueribe veio, gente. E agora o que eu faço? Tinha que ter uma intervenção de Deus, sim ou não? Se não houvesse uma intervenção de Deus, eles iam cair nas mãos de Senaqueribe também, como as outras nações caíram. Mas quando Deus intervém, tudo muda. Fala para a pessoa do seu lado, quando Deus intervém, tudo muda. Diga para ele aí, ou para ela. Segunda coisa, além de Ezequias mandar tapar as fontes de água, porque falou, se Senaqueribe chegar aqui, ele vai ter que se virar para achar água, porque as fontes de água aqui, ele não vai ter acesso. A Bíblia diz no versículo 5, que Ezequias cobrou ânimo, olha só, depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro. O que ele consertou, gente? Os trechos quebrados do muro. Noutra tradução diz assim, ele restaurou o muro quebrado. Por quê? Porque pelas brechas do muro o inimigo podia entrar. A gente tem que tapar as brechas, gente. As brechas foram tapadas, ele pegou os pedreiros, todo mundo falou, vamos restaurar os muros, não vamos deixar brecha nenhuma, vamos levantar os muros aqui. A gente neutraliza o inimigo se a gente não deixar nenhuma brecha. Talvez na sua vida tenha brechas que o inimigo tem entrado e causado sérios problemas. Você tem que descobrir que brechas são essas e você precisa tapá-las. Eu não vou fazer por você, você que tem que fazer. Nem Deus faz por você, Ele te deu o livre-arbítrio. É você que tem que descobrir e tapar essas brechas. Nós não podemos dar força para o inimigo. Você sabia, nós temos que restaurar o muro quebrado. E o que produz brechas na nossa vida? O pecado nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é uma brecha. Você tem que restaurar, cuidado. O que é que você faz que tem te afastado de Deus? Então você tem que parar com isso. Hoje de manhã ministrou aqui o pastor Igor, foi uma ministração maravilhosa, ele trouxe aqui sobre a questão de internet, os gibis, etc. e tal. E ele disse uma coisa, ele diz assim, ó, a maioria de nós,
A primeira coisa que a gente faz quando acorda é olhar o WhatsApp ou rede social. E a primeira coisa que a gente faz, e a última coisa que a gente faz antes de dormir, é olhar o WhatsApp e as redes sociais. Então, isso aqui já se tornou um ídolo para você. Porque o ideal seria, a primeira coisa que eu faço é ter comunhão com Deus. Depois eu vou ver as outras coisas. A última coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo dia e pronto. Não, mas nós temos invertido as coisas. A gente precisa tapar essas brechas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você sabia, o pecado, ele produz brechas. Aliás, Deus diz assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós temos que tapar as brechas. O que é que tem tido brecha na sua vida? Quem sabe a imoralidade? Você não aguenta, porque hoje em dia, meu irmão, com um toquezinho você tem acesso a todos os filmes pornôs possíveis e impossíveis. Se você quiser usar a internet para o bem, você pode ouvir pregação o tempo todo. Você vai lá no link da Central do Barreiro, você clica lá, Pastor Daniel Sampaio, você vai ouvir mensagens abençoadas. Você pode ouvir mensagens de outros homens e mulheres de Deus, mas você pode também clicar lá no sexo e ver tudo e se alimentar de coisa que não presta. Se você quiser aprender a fazer o bem na internet, você aprende. Se você quiser aprender a fabricar bomba, você aprende também. Então o problema em si não é nem a internet, é quem está do lado de cá, é o dedinho daqui, ó. É onde eu acesso. Você tem acesso a tudo, hoje é ilimitado. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse negócio de ilimitado é um negócio muito complicado. Você lembra que quando Deus deixou Adão e Eva lá no paraíso, Ele disse para eles, vocês podem tudo, menos aquela árvore ali. Mas o que Eva foi atrás? Da árvore. A gente tem um costume de ir atrás do que não presta. Cuidado. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, boquinha com o que fala. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, não é nem olhinho mais, é olhão, gente. Não é nem boquinha mais, é bocão mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque as brechas muitas vezes nos afastam de Deus. E a terceira coisa, está nesse texto, a Bíblia diz que depois que ele consertou os trechos quebrados do muro, ele construiu torres sobre ele. Diga comigo, Ezequias ergueu torres. O que significa isso, gente? Que além de consertar as brechas do muro, pode apagar aí o texto para mim, além de consertar as brechas do muro, a gente precisa erguer torres de proteção. No casamento, quem é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, quem é casado? Mais ou menos metade. Quem é solteiro? Levanta a mão. Está um pouquinho mais de casado que solteiro. Está mais ou menos empatado. Então, quem é casado? Você vai tapar as brechas. Você vai erguer muros de proteção. Como? Vivendo uma vida em família com muito amor. Vivendo uma vida em família com sabedoria. Vivendo uma vida em família buscando a direção do Espírito Santo. Respeitando. O respeito tem que acontecer. Nada de ficar falando palavras que ferem a alma, porque isso aí vai ferir na alma e a pessoa vai carregando essas coisas. Cuidado. A gente precisa consertar, a gente precisa honrar uns aos outros e a gente aprende a honrar dentro de casa. Como é que a gente faz um casamento bom? Discipulando uns aos outros e orando sempre. Nós não podemos abrir mão disso e erguer torres. A gente precisa de entender que isso é construção. Quem aqui tem filhos? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem tem filhos? Que bênção, seus filhos devem estar lá, né? Agora na festa lá. Alguns têm filhos pequenos, outros maiores. Como é que a gente ergue, né, torres de proteção sobre os nossos filhos? É nossa responsabilidade ensinar a criança no caminho em que deve andar. Eu fiquei muito feliz que Belo Horizonte foi a primeira capital brasileira que a Câmara Municipal aprovou o projeto Escola Sem Partido. Você vê que a esquerda se levantou contra isso, é porque é bom para o Brasil. Nós não queremos que nem direita nem esquerda, nós não queremos que nenhum professor militante fique fazendo nossos filhos virar pessoalistas ou etc. e tal, porque hoje em dia a escola é uma fábrica de militantes. Vocês sabem disso? A escola tem que ensinar o ABCD. A escola hoje tem tentado ensinar ideologia de gênero, só o que não presta, gente. Nós temos que tapar essas brechas. Nós não podemos aceitar. O professor tem que ensinar o ABCD, o professor tem que ser um mestre de verdade, mas ele não tem que ficar discipulando meu filho para se tornar um militante che guevarista da vida. Não, para. Não é isso. E nem queremos também que ele fique militando para a direita nem para a esquerda, não. Nós queremos uma escola livre de partido. Nós precisamos entender isso.
Então, como é que a gente pode erguer muros de proteção e torres de proteção? Trazendo nossos filhos à igreja. A igreja é o melhor lugar para os nossos filhos estarem. Eu fico feliz, eu vim aqui na sexta-feira, aquele bando de adolescentes. Bando mesmo, gente, um bando. Bando mesmo, aqueles meninos, não sei o quê. Ô, gente, que bom, porque essa turma que está cheia de energia, se não gastar energia aqui, vai gastar com outras coisas e vai dar trabalho para você. Adolescente é cheio de energia, ele precisa ser desafiado o tempo todo. E se a gente não dá trabalho para eles aqui, nós temos que dar trabalho para esses meninos mesmo. Vai lá para o sertão, leva eles, vamos não sei o quê, porque eles estão cheios de energia. Eles têm 440 ligados neles. Então, na hora do louvor, e eu acho bom. Pelo menos chego em casa mais cansado. Vai dormir. Por quê, gente? Porque se não envolve aqui, vai envolver com outra tribo. Então a gente precisa envolver nossos filhos com as coisas de Deus. Nós precisamos fazer com que nossos filhos se integrem. Mas o meu filho não se adapta na mocidade. Vem com ele então, senhor. Ajuda. Nós temos alguns GCs aqui na igreja que nós conversamos, isso é muito importante. Nós estamos tendo curso de batismo. Tem um GCem especificamente que já tem vários batismos, que tem batizado várias pessoas do GCem. Mas sabe o que eu acho lindo? O casal que é o líder do GCem, ele vem com as pessoas para o curso de batismo. Eles já fizeram o curso de batismo umas 5 ou 6 vezes. Por que eles vêm? Para mostrar para as pessoas que aquilo é importante e que eles estão juntos com ele. Isso é cuidado, isso é discipulado. Olha o cuidado, é porque eles pegam essas pessoas como filhos na fé. Tem que cuidar. Ensina a criança no caminho, não é falar assim, filho, vai para a igreja que é bom para você, é dizer, vamos filhos. Você sabe uma das coisas que meu pai e minha mãe sempre faziam? Ele desafiava os pais a virem para a igreja e trazerem, fecharem a casa. Quer dizer, não vai deixar ninguém em casa, vai trazer todo mundo. E eu achava legal, sabe o que meu pai fazia às vezes? Ele mandava cada família trazer a chave da casa para abençoar, e perguntava, não ficou ninguém em casa? Aí, pessoal, não ficou ninguém em casa. Está todo mundo aqui? Tá. Aquela alegria. Por quê? Porque é aqui que eles se fortalecem. A igreja tem problema? Lógico que tem. Lógico, mas é o melhor lugar para mim e você estar. Aqui você recebe palavras de vida eterna. Outra coisa, a gente precisa erguer torres de proteção no nosso trabalho também. Pastor, essa crise financeira que a gente vive, é verdade. O mercado está cada vez mais seletivo. Se você não melhorar, você fica para trás, meu amigo. Entenda isso. Você tem que ser o melhor funcionário se você trabalha em algum lugar. Se você tem sua própria empresa, você tem que melhorar, aprender com os outros. Fluxo de caixa, aprender a controlar, né, o faturamento. Isso tudo você tem que estar crescendo. Você tem que dar o melhor a cada dia. Lembra de uma coisa, você não está trabalhando só para fazer dinheiro e sustentar a sua família. Você está servindo a Deus com o seu trabalho. A sua primeira prioridade é honrar a Deus em tudo que você faz. E esse é o primeiro passo para fazer diferença no trabalho. Lá em Colossenses diz assim, tudo o que fizerem, façam com todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Dê o seu melhor. Para de ficar morgando no trabalho. Porque na hora de demitir, você vai ser o primeiro, meu amigo. E depois eu falo, Deus, Senhor, vem fazer campanha aqui para ver se você melhora. Porque tem gente que não quer trabalho, ele quer emprego. Hoje em dia, a maior dificuldade para quem tem empresa ou pequeno negócio é arranjar trabalhador, é arranjar alguém, funcionário. Você sabe disso. O povo não quer trabalho, quer emprego. Eles querem receber no final do mês, mas não querem trabalho. Nós precisamos aprender a honrar a Deus com o nosso trabalho. Precisamos fazer o melhor para Deus com o nosso trabalho. Dê o seu melhor. Amém, gente? Dê o seu melhor. Faça isso. Você está erguendo muros de proteção. E no colégio ou na faculdade? Quem aqui está estudando ainda? Levanta a mão. Quem está estudando? Deixa eu ver. Muita gente estudando. Leve a sério os estudos. Proteja sua mente das influências dos globalistas, filhos do diabo, que estão tentando inverter as coisas. Eu estava conversando hoje, eu quero agradecer a Deus pelo Reginaldo, que quase todo domingo traz um cafezinho para a gente, né, antes do culto, e a gente reúne ali os pastores, toma um cafezinho, conversa, e a gente estava conversando hoje sobre isso. Meu Deus, como o diabo ele usa algumas estratégias, né? Primeiro veio a questão do ativismo gay, quer dizer, influenciando os homens a serem homossexuais, etc. e tal. E aí, não satisfeitos, entraram com o feminismo, porque quer destruir os homens mesmo, né? Porque quem ficou homem, resistiu,
Agora tem que se submeter. Então, a gente está vivendo... E o ativismo feminista trouxe mais peso para as mulheres. Mais peso. Por quê? Porque o feminismo não quer... Olha, eu vou dizer, você que tem sido influenciado pelo feminismo. Deixa eu dizer, aquele feminismo lá no início tem nada a ver com o de hoje, não. O feminismo de hoje quer igualar a mulher ao cafajeste homem. Não é o homem bom. Ele quer igualar a mulher ao vagabundo. Tanto é que tem a marcha das vadias. O feminismo que promove isso. Então, se o homem que é vagabundo, né? Porque tem homem vagabundo, tem homem aí que é casado e tem 10 mulheres lá fora. Então, o feminismo fala assim, você também pode ter vários homens. Mas tem homem que é fiel à mulher. Então, por que não igualar as mulheres aos homens bons? Porque ainda tem gente boa, muito boa. O feminismo quer igualar a mulher ao cafajeste. Nós não podemos aceitar isso. Gente, é uma estratégia do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso tudo está sendo colocado na mente dos nossos filhos. E nós vamos criar muros de proteção contra isso. Quem está entendendo isso? Diga amém. E na vida espiritual, reforce sua vida de oração. Crie muros. Ei, levante torres de proteção. Tenha vida de jejum, de adoração, de renúncia. Aprenda a fazer isso. Consagração. Reserve um dia da semana para se consagrar mais a Deus. Você está mais perto de Deus. Um dia da semana, para que você possa estar buscando. Tem semana do clamor, você vem, está buscando a Deus. Irmão, você acha que isso é bobeira? Não. Isso é proteção. Isso é tapar a brecha para o inimigo não entrar. Isso é cortar a água do inimigo, porque o inimigo está aí fora. Senaqueribe está aí querendo invadir. E Senaqueribe é forte, viu? O sistema do mundo hoje é forte. Usa tudo, a mídia está toda corrompida, a ONU está toda corrompida, e se você não tomar cuidado, esse negócio entra, e quando entra faz bagunça dentro da sua família. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se a gente não batalhar, a vida é uma guerra, sim ou não? Então vença essa guerra, porque você não está sozinho. Lembra do que Senaqueribe falou, maior é o que está em nós do que o que está com eles. Então Deus é maior, você pode vencer essa guerra. Valorize o que Deus valoriza. E a Bíblia diz que quando Senaqueribe fez isso, foi, assim, a história é muito interessante, né? A história incompleta desse texto, que quando o rei ficou sabendo que Senaqueribe vinha, e Senaqueribe mandou aquela carta insultando o Deus de Israel. Então, o rei de Israel, ele clamou a Deus, fez uma oração linda, mostrando a carta a Deus, dizendo, está vendo aqui, Deus? Ele disse que o Senhor não vale nada. Ele disse aqui que, assim como ele invadiu todas as nações, ele vai dominar a gente, e não tem Deus que possa contra o exército dele. E todas as vezes, irmãos, que a gente clama a Deus para agir, e ele fala, eu vou agir, você pode ter certeza que Deus age. E quando Deus intervém, não tem força maior do que a força de Deus para intervir. Sabe uma coisa legal que eu acho? Quando a gente clama por Deus, num momento assim, porque o cara não desafiou Deus? Sim ou não? O que o rei de Israel fez? Olha aqui, Deus te desafiou. Acho que Deus, vamos dizer que Deus estivesse tomando um café lá, né, com alguns anjos lá no céu, e aí de repente ele ouve o negócio, te desafiou Deus. Espera aí, bora um cafezinho um pouquinho. Como é que é? Te desafiou, disse que o senhor não pode. Espera aí, segura o cafezinho, o pão de queijo um pouquinho, que eu vou resolver um pepino ali. Você sabia que quando a gente chama por Deus assim, fala, Deus, ó, disseram, e a situação que eu estou vivendo aqui, se o Senhor não agir, não tem jeito. Deus fala, opa, agora você me chamou. Aí Deus olha para baixo. Quando Deus olha para baixo, alguma coisa vai acontecer. E o que aconteceu? Lá no versículo 21 diz assim, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e príncipes do arraial do rei da Síria. E o rei da Síria ficou coberto de vergonha. Deus enviou um anjo. Esse anjo destruiu todo o exército do rei da Síria. E para piorar, o rei da Síria não falou que era o tal, que o Deus de Israel não valia nada, pois o rei da Síria voltou para casa morrendo de vergonha, e quando ele entrou na casa do Deus dele, os próprios filhos dele mataram ele. É ruim desafiar Deus. É ruim. Não desafia Deus, não.
Nós precisamos entender que Deus é nosso aliado. Deus interveio. Você acha que o povo lá, aquele exército de Jerusalém, poderia contra o Senaqueribe? Não dava, gente, humanamente falando, nada. Ah, pastor, mas eu enfrento tanta luta. Eu sei que as lutas que você enfrenta são, vamos dizer assim, o inimigo é maior do que você, humanamente falando. Mas você tem um Deus que é maior do que o inimigo. Eu sei que você enfrenta situações que você fala, Deus, mas eu não vou aguentar. Deus fala, comigo, você aguenta. E você ainda vai sair mais forte. Porque o que aconteceu aqui nesse texto foi quando Deus entrou. Quando Deus intervém, meu irmão, não tem jeito. Deus parou e falou, opa, peraí, ó, veio, interveio. Quem está precisando de uma intervenção de Deus aqui? Levanta a mão. Você está precisando? Como é que a gente atrai uma intervenção de Deus? Fazendo como Ezequias fez. A gente tem que cortar as fontes que alimentam o nosso inimigo. A água, tapar o muro, construir torres. Porque quando Ezequias fez isso, mesmo não sendo atacado, Deus viu que ele estava se preparando. E quando Deus vê que a gente está se preparando, ele entra na jogada. É desse jeito que a gente precisa entender. Porque eu creio, irmãos, nós estamos ainda... Hoje é que dia mesmo? De outubro? Hoje é dia 20 de outubro. Ainda falta ainda 2 meses e 10 dias para terminar o ano. E a gente disse no início do ano que esse seria o ano mais abençoado da nossa vida. Eu queria dizer, o ano ainda não terminou. Tem muita coisa para Deus realizar na nossa vida. Deus quer fazer muita coisa, mas às vezes Ele está esperando a gente tapar essas brechas. Nós precisamos tomar uma postura, porque o que a gente quer de verdade a gente faz. Você quer Deus de verdade? Prova para Ele que você quer. Prova para Ele. Todas as pessoas que provaram para Deus que queriam Ele mesmo, Ele veio. Você vê Jesus passando num lugar, de repente alguém grita mais alto: ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi desse jeito, mais ou menos. Você pode até achar exagerado eu estar falando isso, mas no meio daquela multidão, Jesus ouviu a voz daquele cego, meu irmão. Ele gritou muito mais desesperado do que eu fiz agora. Pode ter certeza disso. Jesus ouviu o grito daquele cego que queria muito ele. Ele falou: opa, chama ele lá. Aí alguém falou: tá te chamando, cara. O cego já largou a capa e foi até Jesus. E Jesus falou: ouvi seu clamor. O que você quer que eu faça com você? Eu quero ver. Então veja. Tinha opção de cego lá, sim ou não? Tinha opção de paralítico lá. Quem é que foi curado? Quem provou para Jesus que queria ele de verdade. Você tem que provar para Deus que você quer ele mesmo, que ele é importante para você, que ele é o mais importante. Porque esse negócio da gente ficar... Ó, gente, sabe aquela pessoa orgulhosa? Aquela pessoa orgulhosa que fala assim: ah, Deus já sabe o que eu preciso, então assim, eu não vou ficar incomodando muito, porque Ele já sabe. Oh, para. Deus não quer filhos independentes. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Você não tem que ficar se humilhando diante dos outros, não. Não é para você ficar perto do outro e falar: ô Gerson, eu sou tão pequeno. Não é isso. É diante dele. É você rasgar seu coração, dizer: Deus está aqui, ó, alguém que não consegue. Eu já tentei do meu jeito, Senhor, e já vi que não consigo. E eu declaro, Senhor, se o Senhor não entrar, já era. Deus! Eu não sei se você já fez alguma oração assim, mas eu já tive momentos assim que eu estava passando por uma situação muito difícil, e de vez em quando acontece, e eu rasgo meu coração diante de Deus. E quando eu rasgo meu coração diante de Deus, as orações são diferentes, sabia? Porque tem aquela oração padrão do dia a dia, né? Senhor, estou na tua presença. Oh Deus, mas quando o negócio aperta mesmo, a oração até muda, cara. Quando você chega diante de Deus, você fala: Deus! Oh Deus! Sabe aqueles meninos pequenininhos que quando o pai toma o celular e... Assim, hoje em dia, né? Se você tomar o celular do menino e o videogame, ele fica: pai, pelo amor de Deus, não faz comigo. Hoje de manhã o pastor que estava aqui falou: quando o seu filho faz esse show é porque está dando resultado. Porque se ele fala assim: não, pai, tudo bem, eu mereci, pode me tomar, é porque ele tem algum plano 2, é porque ele tem algum celular escondido, ou porque ele tem alguma coisa. Mas quando você toma as coisas dele, muitas vezes ele aprontou, e você tomou lá o celular, você tomou o videogame, e ele não tem outra saída, ele desespera: pai! Se seu filho faz isso, deu resultado.
Pode continuar, é isso aí. Ele está desesperado. Agora, se o filho fala assim, não, filho, eu mereci mesmo, pai, não tem problema não, é porque ele tem algum plano B lá. Quando você está diante de Deus, que você sabe que é só Ele que você tem, não tem o outro além de ti, você rasga o seu coração e Ele vem. E Ele vem. E sabe por que Deus veio naquela circunstância de Senaqueribe contra Jerusalém, contra Judá, etc e tal? Porque, gente, quando o rei Ezequias foi buscar a Deus, ele foi buscar a Deus assim, Senhor, nós só temos uma saída, é o Senhor, não tem outra. E Deus olhou e falou, agora sim, agora você vai ver. Eu queria dizer, Deus vai agir na minha vida e na sua. Amém? Mas depende da nossa atitude. E eu quero em nome de Jesus que você entenda isso. Nós vamos tapar as brechas, nós vamos ver Deus agir, nós vamos ver o Senhor fazer coisas maravilhosas. Quantos creem nisso? Digam amém. Eu creio nisso, eu creio nisso. E eu queria fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão precisando assim urgentemente de uma intervenção de Deus? Quantos estão precisando? Urgente. Nossa, eu ia até chamar na frente, mas todo mundo. Vai caber não. Fica de pé, por favor.